Olá, pessoal. Nesta aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre os fatores de risco à saúde e as doenças hipocinéticas. Espera-se que ao final dessa aula, vocês consigam identificar a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças hipocinéticas, identificar os riscos à saúde relacionados a dietas, consumo de suplementos alimentares, uso de esteroides anabolizantes e outras formas de doping. Para início de conversa, nós devemos entender o que é fator de risco e porque alguns fatores de risco acabam desencadeando as doenças hipocinéticas. Dentro do conceito de fator de risco, existem dois tipos que podemos classificar entre fatores de risco modificável e não modificável. Se formos falar dos fatores de risco modificáveis, nós devemos entender que os fatores de risco modificáveis são aqueles onde eu tenho poder sobre, ou seja, é um estado onde, a partir do momento que eu mudar os meus hábitos, eu consigo sair. E dentre eles nós temos, primeiro, a obesidade. A obesidade é um fator de risco modificável, porque a partir do momento que eu quiser sair dessa situação, fazer uma dieta, fazer atividade física, provavelmente eu consiga ter um bom resultado. O diabetes tipo 2 também é um fator de risco modificável. Por quê? Ele é caracterizado pelo índice alto de glicemia no sangue, ou seja, a pessoa ingere demais açúcar e há um acúmulo muito grande no seu organismo. Então, a partir do momento que a pessoa faz uma dieta balanceada, rica em frutas, tirando o excesso de açúcar, ela consegue também mudar esse quadro. A hipertensão arterial também é um fator de risco modificável, porque através da diminuição da ingesta do sal, atividades físicas, eu consigo também melhorar esse quadro. Colesterol alto, né, também é um fator de risco modificável. A partir do momento que eu começo a me alimentar com menos gorduras ruins, né, e mais gorduras naturais, eu consigo também baixar o meu colesterol. A ingestão de álcool em grandes quantidades nem se fala, a gente sabe que o consumo excessivo de álcool traz grandes danos à saúde em curto e principalmente a longo prazo. O tabagismo, quando a gente fala tabagismo, a gente fala do cigarro, do narguilé, da maconha, todo tipo de tabagismo traz alguns problemas, né? Alguns danos à saúde, principalmente à saúde do pulmão. Por isso, é um fator de risco modificável, porque a partir do momento que o indivíduo quer sair desse quadro, ele consegue, né? Se ele se esforçar, ele consegue. O sedentarismo, né? O sedentarismo nada mais é que a inatividade física, né? A pessoa não faz nada, né? Não pratica nenhum tipo de atividade, nem de exercício físico. Então, a partir do momento que a pessoa quiser sair desse quadro, dessa condição, ela pode se movimentar. O estresse é um fator de risco modificável, mas ele é um pouco discutível, né? Porque nós temos a questão do ambiente de trabalho muitas vezes e o ambiente da casa. Às vezes você trabalha num ambiente que é estressante, né? Você pode optar por não, né, não trabalhar nessa empresa, mudar de empresa, mas é um fator de modificável discutível. É a questão de estar também numa casa, num ambiente também onde há muita discussão, há muito estresse entre as pessoas, você pode sair da casa, né? Mas também é discutível. Então, esses são os fatores de risco modificáveis, tá? Se formos falar dos fatores de risco não modificáveis, aí nós temos que entrar numa situação um pouco mais específica, né? O fator de risco modificável eu consigo mudar o meu quadro. O fator de risco não modificável eu já não tenho poder sobre. Inclui o que? A herança genética, então já está no meu gene esse quadro, então eu não posso mudar, né? O sexo relacionado a gênero, né? Eu posso até fazer a cirurgia, mas não vai mudar a questão dos meus cromossomos. A etnia, né? Negro, caucasiano, isso influencia também. E a idade. Então, esses são
os fatores de risco onde eu não tenho poder sobre, eu não posso modificá-los. Então, dependendo a sua carga genética, você traz algumas doenças. Tem pessoas que têm predisposição a diabetes, pessoas que na sua carga genética têm predisposição à hipertensão. Né? Se falarmos em relação a gênero, o homem tem muito mais predisposição a morrer de infarto do que a mulher. Né? Já a mulher ela tem uma condição muscular inferior na questão da hipertrofia. Então, são essas relações que a gente precisa entender. O negro, em relação ao caucasiano, ele tem muito mais predisposição a ter infarto do miocárdio. E falar da idade, a gente sabe, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, né, acontece um fenômeno chamado apoptose, que é a nossa morte celular, né? E com a morte celular a gente vai perdendo potência nas nossas capacidades físicas, né? Perdemos a força, perdemos a agilidade, né? Perdemos a questão da visão, né? Que é influenciada. Então, a idade também é um fator de risco não modificável, porque quanto mais nós vivemos, né? Adquirimos experiência, mas infelizmente o nosso organismo ele vai entrando em desgaste. Né? É como se fosse um motor. Quanto mais se usa, mais se desgasta. Então nós temos tempo de uso também. Então entramos na questão das doenças hipocinéticas. Elas são classificadas como toda alteração que atinge a saúde humana por meio de hábitos inapropriados, né? Principalmente o que tange ao sedentarismo, má alimentação, falta de exercícios físicos e o não respeito, principalmente a questão de dormir a quantidade necessária para o nosso organismo se recuperar. Então, observe a foto e vê se você se enquadra nessa característica. Né? Se você fica por longos períodos no sofá, se alimentando com refrigerantes, salgadinhos, muito tempo jogando videogame, assistindo televisão. Se você fizer esse cálculo e perceber que você está passando mais tempo da sua vida desta forma, provavelmente você está predisposto a desenvolver uma doença hipocinética. Né? Então é momento de sacudir a poeira, pular do sofá e começar a se movimentar. Dentre as doenças hipocinéticas, nós podemos citar 5 que são as que mais acometem as pessoas. A primeira a gente pode falar da aterosclerose, que é uma doença causada por a gordura excessiva acumulada embaixo da epiderme da artéria. Né? Diferente do colesterol, a aterosclerose ela é uma camada de gordura que ela vai se acumulando aqui, ó, embaixo dessa camada de tecido, né? E ela vai fazendo com que esse tecido ele vai inchando internamente, obstruindo a passagem do sangue. E num quadro mais grave, há o que? A extravasão dessa gordura rompendo o tecido e ocorrendo o que? A oclusão dessa artéria, vindo o indivíduo a um quadro de derrame, né? Se for no cérebro, um derrame cerebral, se for no coração, um infarto. Tá? Então a aterosclerose é uma das doenças hipocinéticas que mais matam hoje no nosso país e no mundo também. As cardiopatias, tá? Cardiopatias elas são o quê? Anomalias identificadas tanto na estrutura quanto na função do coração. Dentre elas a gente pode citar a cardiopatia congênita, né? Que a pessoa já nasce com ela e vai desenvolvendo no decorrer da sua vida. As doenças do miocárdio, que é o músculo do coração, né? Quando a gente fala infarto do miocárdio, o miocárdio é uma camada muscular do coração e acontece muitas vezes de romper algumas ou ocluir algumas arteríolas ali dentro e fazer com que haja aí o infarto, tá? Quando a gente fala em infarto é a não irrigação ali daquela região vindo a necrosar, né? E causar uma insuficiência aí no coração. As infecções, né, do coração causado por vários fatores. Cardiopatia das válvulas. No nosso coração nós temos várias válvulas que regulam a passagem, né, a entrada e a saída do sangue. Então,
às vezes há uma deficiência nessas válvulas que ocasiona também problemas no coração. A cardiopatia hipertensiva, está relacionada a pessoas que têm hipertensão, é uma sobrecarga, né, de trabalho no coração e acaba também vindo ao rompimento de algumas artérias. E a cardiopatia isquêmica, que está relacionada à circulação. O terceiro, a terceira doença hipocinética aí mais conhecida é o colesterol alto, né? Diferente da aterosclerose, o colesterol seria o acúmulo, né, dessa gordura, né, o HDL, essa gordura ruim na parede das artérias. Esse acúmulo de gordura faz o quê? Faz com que diminua o calibre, a passagem do sangue, né, fazendo com que essa artéria ela aumente aí a sua pressão, né? E aí onde a gente também vê casos, né, do rompimento dessas artérias e até mesmo casos de hipertensão. Uma forma muito fácil de você diminuir o colesterol é alimentação saudável, né, tirando refrigerante, frituras e uma prática constante de atividades físicas. Lembrando que nós temos dois tipos de colesterol em nosso organismo, né? Que é o HDL, que seria o colesterol bom, né? Que faz bem para o nosso organismo, que seria a gordura que tem nos alimentos, né? E o LDL, que é o colesterol ruim, que geralmente está contido em frituras, né? Alimentos com excesso de gorduras. A obesidade, né? É também uma doença hipocinética, inclusive uma das que mais matam, né, no Brasil. E quando a gente fala de obesidade, a gente não está querendo impor a ditadura da magreza, mas a preocupação está relacionada à saúde, porque acúmulo de gordura não é saudável. Mesmo porque quando a gente observa acúmulo de gordura na epiderme, nosso organismo interno, nossas vísceras, nossos órgãos vitais como coração, pulmão, rim, fígado já estão acometidos de algumas camadas de gordura. Então, a preocupação maior em relação à obesidade é saber que acúmulo de gordura visceral, né, abdominal, não é saudável e traz problemas de saúde e tem levado muitas pessoas a óbito. Outra doença hipocinética que nós podemos citar também está mais relacionada à questão da idade, é a sarcopenia, que nada mais é que a perda acentuada da massa muscular, né? É por isso que é interessante que se mantenha uma vida saudável, contínua de atividade física. E quando a gente fala em atividade física, a gente não está querendo falar que é apenas a questão da academia, de estar todos os dias na academia. Você pode, dentro da sua realidade, né, se exercitar, fazer algum tipo de atividade que venha movimentar o seu corpo, né, para manter o seu corpo ativo. O importante é isso. E dentre essas atividades nós temos a caminhada, que é recomendado, inclusive para pessoas que têm sobrepeso ou problemas nas articulações do joelho. Para prevenir a sarcopenia, existem várias atividades físicas, né, inclusive a caminhada que foi citado. A musculação também é uma situação interessante, e dieta rica em proteínas, né? E aí nós temos dentro dos alimentos ricos em proteínas, nós temos as carnes, né? A carne vermelha, a carne branca, nós temos ovos, né? Nós temos as leguminosas como feijão, quinoa, soja, tofu e outros. Então, a partir do momento que a gente vai envelhecendo o nosso organismo, né, automaticamente vai perdendo capacidade. Então, é interessante sempre cuidar. E aí nós entramos na questão das dietas, né? Quando falamos na questão da obesidade, pensa-se muito em perder gordura a todo custo. E a gente vê, por exemplo, na internet, né, nos meios midiáticos, várias pessoas, alguns influencers, outros youtubers, falando de fórmulas mágicas, sopas mágicas, dietas mágicas, para você emagrecer. E na verdade nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas dietas restritivas acabam causando dano ao nosso organismo.
entre eles desregulando o nosso metabolismo, né? Isso acaba causando também uma ameaça no nosso bem-estar emocional e alterando também a nossa flora intestinal. Então, é interessante sempre que se pensar em perda de gordura, em emagrecimento, pensando em saúde, procurar profissionais, né, que têm conhecimento sobre o assunto para serem orientados de forma correta. Pensando no nutricionista, no profissional de educação física, dependendo se você tem alguma dificuldade, um endócrino, para ver se é uma questão um pouco mais clínica. Então, sempre importante procurar um profissional da área para se orientar. E aí entramos também na questão dos anabolizantes, né? Nós vemos que há uma busca muito grande, principalmente por parte dos adolescentes do sexo masculino, uma busca muito grande em ganhar hipertrofia muscular, né? No caso das meninas, nós vemos a busca pelo emagrecimento. Já dos meninos, os casos mais de busca de ganho de massa muscular. Só que para ganhar massa muscular, o processo é trabalhoso, o processo é demorado. Tem que ter uma rotina de exercício físico, de alimentação, dependendo de suplementação orientada, para que você consiga ganhar uma hipertrofia consistente em pouco tempo. Né? Em pouco tempo que eu digo, 3 anos e pouco, que é o mínimo que uma pessoa treinando dentro dos padrões aceitáveis consegue ter um bom resultado. Só que geralmente as pessoas querem um resultado mais rápido, né? E aí é onde vem os problemas. Né? Nós sabemos que existem os chamados esteroides anabolizantes, que servem como catalisador na formação de músculo, né? Geralmente eles são compostos por testosterona, né? E acabam trazendo alguns danos para a nossa saúde, né? Todo tipo de esteroide que ele é exógeno, ele acaba substituindo a nossa produção intrínseca, né? Que o nosso organismo já faz. E dentre os prejuízos e os perigos que os esteroides anabolizantes trazem, nós temos, por exemplo, problemas dermatológicos como acne, estrias, na questão musculoesquelética, fechamento prematuro das epífises, né, impedindo o adolescente de crescer. Nós temos riscos aí aumentados em relação ao músculo tendínea, né, a pessoa acaba sofrendo mais lesões aí nos tendões. Nas questões endócrinas, ginecomastia, né, que no menino o aparecimento da mama, alteração na libido, às vezes exacerbado, às vezes diminuído, a impotência, né, e a infertilidade. Na questão geniturinária do masculino, acontece a diminuição do número de espermatozoides, né, o indivíduo ele tem um problema na questão da fecundação, já que o número de espermatozoides que sai do seu organismo é inferior ao que deveria, e a atrofia testicular, né, chamada mais como síndrome da ervilha, que é a atrofia do testículo do indivíduo. Em relação ao gênito urinário feminino, existe muitos problemas relacionados a irregularidades menstruais, né? A mulher perde aquele controle, né, das datas certinhas da menstruação. A masculinização, que é o engrossamento da voz, o aparecimento de pelos no rosto, né? Mesmo porque o esteroide ele é rico em testosterona, que é o hormônio masculino, né? E a hipertrofia do clítoris, né, que é o aumento exacerbado e o ganho muscular aí na região do clítoris. Na questão cardiovascular, acontece muitas mudanças no perfil lipídico, aumento também da pressão arterial, diminuição da função do miocárdio. Na relação hepática, causa risco aumentado em tumores e danos no fígado. E na questão psicológica, né, que a pessoa que ela começa a tomar de forma exacerbada os esteroides, acaba desenvolvendo algumas manias, né, problemas de depressão, muitas alterações de humor, né, e principalmente a agressividade. A testosterona desenvolve no indivíduo, né, esse quadro.
e afeta muito a questão psicológica. Então é importante, interessante saber dessas questões, né, para que não se cometa o engano de achar que o uso de esteroide é normal e vai trazer benefícios para o nosso organismo. E aí, eu trouxe a referência sobre essa aula e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado, gente.